Nação Rubro-Negra, aqui você fica por dentro das principais notícias do Flamengo. Contratações, bastidores, jogos e tudo que rola no Mengão. Apita Rafael Claus. Final de jogo em Caxias do Sul no Alfredo Jaconi. O Flamengo vence o Juventude por 2-0 e tchau. Tchau, fantasma do Jaconi. Desde 1997 chegou a hora de você sumir, de ir embora. O Flamengo vence com autoridade fora de casa e segue isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Matheus, Beto Júnior, o que falar desse Flamengo 2, Juventude 0 fora de casa? E a gente tá vendo a imagem do seu muso inspirador, Beto Júnior. Arrascaeta, tá tudo bem com ele, caminhando direitinho, não tá mancando, tá pronto pra quinta-feira. Bom esquenta aí pra essa batalha difícil que vem pela Libertadores da América, Betão. Tem que tratar com zelo o craque, a joia da coroa, porque é o cara especial, né? O cara tem aí 13 gols no Campeonato Brasileiro, o cara é a referência do Flamengo. O Flamengo tá numa semana complicada, porque todo mundo agora de olho, o Flamengo é favorito junto com o Palmeiras, a Libertadores, ao Brasileiro. Então, tinha que fazer uma vitória hoje. O Palmeiras venceu ontem, tá na cola. E o Flamengo venceu, chegou aos 50 pontos. Como eu dizia, melhor mandante, agora segundo melhor visitante. O Flamengo lidera todos os índices, melhor defesa do campeonato, melhor ataque. E fez um jogo, como o Matheus lembrou, equilibrado. Um jogo que tem suas dificuldades, mesmo sendo contra um adversário que está ali embaixo. Mas o Carpini assumiu esse time e melhorou. Tem feito bons jogos, vinha de vitória. E em casa é sempre complicado. Eu lembrava bem no início do jogo, como mandante, o Juventude tem uma campanha de meio de tabela, 11º colocado como entre os mandantes. Então é um time que vai tirar muito ponto de time de cima da tabela em casa, como tirou no primeiro turno. Então era um jogo que tinha que ter um grau de atenção elevado. O Flamengo teve, mostrou que aproveitou muito bem a data FIFA, a parada. Você viu um time com pulmão, um time com pernas. O Arrascaeta, que é um jogador que dificilmente a gente terminava os jogos. O Arrascaeta no segundo tempo brigando, marcando, pé de ferro. Então assim, é o time que tá saudável. E aí vem um jogo contra um tricampeão da Libertadores, que é o Estudiantes. Vem de derrota pro River Plate no Campeonato Argentino. Mesmo assim, não é um time que coloque medo no Flamengo, mas é uma equipe cancheira, acostumada com Libertadores, uma equipe argentina, tricampeã da competição. E a gente tem que lembrar bem, o Flamengo foi eliminado nas duas últimas Libertadores para equipes mais fracas do que o Estudiantes, né? Peñarol e Olímpia. Então, é sempre bom. Lógico que dessa vez chega um Flamengo muito melhor do que chegou nos mata-matas passados, que ele foi eliminado contra o Olímpia e contra o Peñarol. Dessa vez é o técnico bem no time, é a equipe na mão do treinador, é uma equipe reforçada, sem grandes lacunas para poder repor. Então, assim, chega o Flamengo na quinta-feira depois dessa vitória e deixa o Brasileirão tranquilo, líder, 50 pontos. Imagina que o Flamengo chega na quinta-feira. Eu digo isso, galera, porque dessa vez eu acho importante. Eu que já briguei lá atrás com aquele papo de por que tem que ganhar de 5 em casa do Inter. O Flamengo é melhor do que o Inter. Ele vai ganhar de 1 aqui, jogando bem, ele vai ganhar também no Beira-Rio. Dessa vez, o Flamengo geralmente não lida tão bem em jogos contra os argentinos fora. O Flamengo assimila aquela pressão. Tudo bem, é um outro grupo. O Flamengo em 2022, por exemplo, jogou que ninguém imaginava, deu um saco de 4 no Vélez na casa do Vélez. Mas assim, é sempre bom o Flamengo aproveitar o Maracanã, tá jogando o fino da bola para poder levar um placar saudável, um placar interessante, um 2-0. Para poder jogar o seu futebol mais tranquilo e especular com toda aquela pressão que vai acontecer na Argentina. Com certeza, Beto Júnior. O Flamengo vence tabu quebrado desde 1997. Não vencia a equipe do Juventude fora de casa, cara. Isso acabou, caiu por terra. É o Felipe Luiz fazendo e marcando o nome dele na história também nesse sentido. E ó, já pediu a sua forneria hoje? Você torcedor do Mengão, para comemorar mais uma vitória, líder isolado do Campeonato Brasileiro, eleita pelo iFood como o melhor delivery de pizza do Brasil, parceira oficial do Charla Podcast, com franquias espalhadas por todo o Brasil. Então, não perde tempo, aponta o seu celular para esse QR Code que tá aqui, ó, lado esquerdo superior, e faz o seu pedido. Use o cupom CHARLA10, beleza? Concorda com a maioria das coisas que disse Beto Júnior, e assim, 50 pontos. O Flamengo vai caminhando a passos largos, diria aquele nosso amigo, passos largos, governador, para poder conquistar mais um título brasileiro. Assim, o Flamengo não titubeia, assim, ele não dá mole pro azar. Igual deu em outras temporadas aí, o Flamengo realmente fora de casa, vacilava. Até alguns jogos no Maracanã acabou perdendo para adversários que não dava para perder ponto. Esse ano de 2025 tá bem diferente, Matheus. Exatamente, eu poderia discordar do meu amigo Beto Júnior. Só lê esse superchat aqui que entrou que vale a pena. Ó.
Gabriel Almeida mandou aqui pra Mengão gente. 100% sempre, quando assisto pelo Charla. Aê. Quinta-feira Boa, você Gabriel. não pode, entendeu? exatamente. É Vai aqui, interromper a quinta-feira mística. aqui, tamo junto de novo, senão, Agora, se mudar, Agora, não pode. você me perguntou assim se eu concordo com a maioria das coisas que o Betão disse. Eu poderia até discordar do que o Betão disse, mas eu não gosto de estar errado. Então, assim, eu concordo com tudo que ele disse em relação a isso. Eu gostaria também de falar um pouquinho, além da questão da atuação dos laterais do Flamengo, que hoje tiveram uma tarde completamente inspirada, tanto o Ayrton Lucas como o Emerson Royal. O Emerson Royal acabou coroado com o gol que sacramentou a vitória, encerrou um jejum que já durava aí desde 1997, mas os dois foram fundamentais na construção dessa vitória do Flamengo diante da equipe lá no Alfredo Jaconi. Então, para além da vitória muito segura, com uma atuação muito equilibrada, eu queria destacar a forma como o Flamengo atua fora do seu estádio. O Flamengo atua no Maracanã e no Alfredo Jaconi da mesma maneira. E eu acho que isso é importante, a criação dessa cultura de que, beleza, nós vamos enfrentar um adversário que é muito forte sobre seus domínios, mas eu tenho condição, eu treino para desempenhar tanto no Rio de Janeiro como em Caxias do Sul, como eu sou treinado para desempenhar contra o Bragantino na Bia Bichedi, onde o Flamengo sempre esteve em dificuldade. Hoje o Flamengo vai exorcizando fantasmas a cada partida do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo hoje, além de quebrar o tabu, fez uma grande atuação depois de uma data FIFA, que era algo que a torcida sempre reclamava. Bom, o Flamengo tá bem, veio uma data FIFA, volta mal. Então, assim, o time do Felipe Luiz, desde que o técnico ídolo rubro-negro assumiu a equipe após a demissão do Tite no ano passado, desde que o Felipe assumiu, o Flamengo vai quebrando tabus e exorcizando fantasmas. E o mais importante deles, na minha visão, é uma prioridade absoluta no Campeonato Brasileiro. Ninguém aqui tá falando pro Flamengo deixar a Libertadores de lado. É lógico que o título da Libertadores é o principal título do continente. E eu acho que todo mundo no Flamengo tem a exata dimensão disso. Mas ainda assim o Flamengo dá uma importância devida ao Campeonato Brasileiro, porque não se engane, o Flamengo hoje venceu o Juventude com facilidade, mas se o Flamengo entrasse meia bomba, ele teria muita dificuldade de conseguir 3 pontos no Alfredo Jaconi. E tem mais, o Flamengo com uma campanha dessa, o Palmeiras tem um jogo a menos e pode ficar a 1 ponto do Flamengo, né? O Flamengo hoje tem 4 pontos à frente do Palmeiras e tem um jogo a menos. O jogo a mais em relação ao Palmeiras. Então, assim, se o Flamengo não desse prioridade absoluta ao Campeonato Brasileiro, não estaria na liderança do campeonato. Não adianta, não estaria. Porque tanto o Palmeiras como o Cruzeiro fazem campanhas excelentes. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, que deu a exata dimensão do que é o Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. A verdade é essa, o Flamengo hoje prioriza o Campeonato Brasileiro e o elenco mais caro da América do Sul, ele precisa ser dominante dentro do seu país. E hoje é o que está acontecendo com o Flamengo do Felipe Luiz. Vai ser campeão no final do ano? Eu não tenho bola de cristal, não posso adivinhar. Mas, assim, está caminhando a passos largos para poder conquistar coisas importantes esse ano, com um trabalho conciso, um trabalho muito coerente e um trabalho que não diferencia jogo. O Flamengo hoje, o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é contra o Vasco. Eu tenho certeza que o Flamengo hoje entrou na mesma voltagem que vai entrar na semana que vem no Clássico dos Milhões, disputado no Maracanã. Então, acho que a forma como o Flamengo lida com o Campeonato Brasileiro em 2025 é de ser exaltado. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.